O relato, encontrado no livro de Gênesis, revela a natureza compassiva e redentora do Criador, que após a catástrofe das águas, estabelece uma aliança duradoura com Noé e toda a criação, uma aliança que ecoaria por toda a história. A narrativa começa com Noé e sua família saindo da arca, pisando em terra firme e testemunhando uma terra transformada e purificada após o dilúvio. Neste cenário pós-catastrófico, Noé oferece sacrifícios ao Senhor como expressão de sua gratidão e devoção, um ato de adoração sincera e louvor. É nesse contexto que Deus, em sua misericórdia e fidelidade, estabelece a aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra através de um dilúvio. O simbolismo do arco-íris surge como um elemento crucial e belo nesta aliança divina. Deus declara que o arco-íris será o sinal visível dessa promessa, uma lembrança constante e colorida da aliança entre Ele e toda a criação, um elo entre o céu e a terra, um testemunho de sua fidelidade inabalável. As consequências do dilúvio, narradas no livro de Gênesis, transcendem o evento cataclísmico em si, estendendo-se para as mudanças físicas na terra e as transformações na humanidade. As águas recuaram, revelando uma paisagem alterada, com regiões que antes estavam submersas agora expostas. O relato menciona a formação de montanhas e vales, sugerindo uma reconfiguração geológica monumental causada pelas forças titânicas do dilúvio, redesenhando a face do planeta. As consequências na humanidade também são notáveis. A Bíblia descreve que Noé e sua família, os únicos sobreviventes do dilúvio, tornaram-se os progenitores de toda a humanidade pós-dilúvio, a fonte de todas as nações que viriam. As genealogias que se desdobram após o evento traçam as linhas das futuras nações e povos, delineando a diversidade humana que emergiu da família de Noé, cada linhagem com seu próprio destino. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas, são apresentados como os pais das diferentes linhagens que se espalharam pela terra, cada uma dando origem a diferentes grupos étnicos e nações, contribuindo para a vasta diversidade humana que surgiria. Sem foi abençoado por Noé e lhe foi atribuída a responsabilidade de repovoar a região, que mais tarde seria conhecida como o Oriente Médio. Este é frequentemente associado aos povos semitas, incluindo hebreus e árabes, a linhagem de onde viria a promessa. A Jafé foi atribuída a tarefa de repovoar as regiões que abrangiam a Europa e partes da Ásia. Gênesis, capítulo 9, versículo 27, afirma: Deus alargue Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Enquanto Cã, por sua vez, recebeu uma designação para repovoar a região que mais tarde seria associada à África. A descendência de Cã é intimamente ligada aos povos africanos. Essa divisão de responsabilidades e, de certa forma, de destinos foi simbolicamente representada pela bênção e pela maldição de Noé a seus filhos, cada um destinado a desempenhar um papel na repopulação da terra, contribuindo para a diversidade étnica e cultural que surgiria nas eras subsequentes. Aqui, vale lembrar um episódio de desobediência e suas consequências associadas à linhagem de Cã. Certo dia, Noé, após o dilúvio, plantou uma vinha e, ao se embriagar com o vinho, ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho mais jovem, Cã, viu a nudez do pai e, em vez de cobri-lo ou manter a discrição e o respeito, foi contar aos seus irmãos mais velhos, Sem e Jafé, com uma atitude de escárnio e desrespeito. Sem e Jafé, ao contrário de Cã, mostraram respeito e reverência pela nudez de seu pai. Eles entraram na tenda de costas, carregando um manto para cobrir Noé, sem olhar para ele, um gesto de honra e cuidado. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube do que aconteceu. Ele pronunciou uma maldição sobre a linhagem de Cã,
Canaã, seu filho, enquanto abençoou as linhagens de Sem e Jafé. Essa genealogia e esses eventos servem como uma base profunda para as narrativas subsequentes da Bíblia, conectando as histórias dos grandes patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, à humanidade pós-dilúvio, mostrando como as ações individuais afetam as gerações e como a graça e o juízo de Deus se manifestam na história humana. A história da Torre de Babel é encontrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente nos versículos 1 a 9 do capítulo 11. Essa narrativa começa após o dilúvio, quando a humanidade, restaurada através da família de Noé, começa a se multiplicar e a se espalhar pela terra, buscando estabelecer-se e prosperar. Embora a Bíblia mencione a Torre de Babel, sua localização exata é incerta. Várias teorias e hipóteses sugerem que ela poderia ter sido localizada na Mesopotâmia, na antiga Babilônia, ou em outra região fértil entre os rios Tigre e Eufrates. No início dessa fase da história, todos os habitantes da Terra falavam a mesma língua e tinham um propósito comum, ambicioso e, em última instância, egoísta. Eles decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Essa torre, que ficou conhecida como a Torre de Babel, era vista por eles como um símbolo de poder, de realização humana e de unidade autônoma, desafiando implicitamente a soberania divina. A principal motivação por trás dessa empreitada era clara e manifesta em suas próprias palavras. Eles queriam uma demonstração de poder e autoridade humanos e também evitar serem dispersos pela face da terra, concentrando-se em um único lugar, em oposição à ordem divina de se espalharem. Dado o contexto da narrativa bíblica, que ocorre após o dilúvio de Noé, é possível que os construtores da Torre de Babel também tivessem um medo persistente de outro dilúvio. Eles poderiam ter acreditado que construir uma torre alta que alcançasse os céus era uma forma de se proteger contra o retorno de uma inundação catastrófica, uma forma de garantir sua própria segurança sem depender de Deus. Essa motivação estaria ligada à preservação da vida e à sobrevivência da comunidade em um ambiente onde as cheias dos rios Tigre e Eufrates, embora abençoadoras, eram uma ameaça real e imprevisível. No entanto, esse desejo de proteção contra um novo dilúvio demonstrava fundamentalmente uma profunda descrença em Deus e em sua fidelidade, já que após as inundações, o Senhor Deus havia deixado claro em sua aliança com Noé: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. A construção da torre era, portanto, uma manifestação de incredulidade e autoconfiança humana. Outra teoria relevante sugere que a Torre de Babel poderia também ter sido construída como uma estrutura militar defensiva. Na Mesopotâmia antiga, as cidades-estado frequentemente enfrentavam ameaças de invasões de povos vizinhos ou tribos pagãs, como eram chamadas à época. A construção de uma torre alta poderia ter servido como um posto de observação estratégico para detectar inimigos em aproximação e como uma fortaleza para se proteger em caso de ataque, um baluarte de segurança humana. Dessa forma, a torre teria uma função tanto prática quanto simbólica, representando a defesa da cidade contra ameaças externas e a confiança em suas próprias forças. Porém, independentemente das motivações secundárias, a essência do projeto era que os construtores da torre acreditavam que poderiam alcançar os céus por meio de suas próprias habilidades e esforços humanos, desafiando assim abertamente a autoridade e a vontade de Deus. Isso simbolizava uma rebelião humana direta contra o Criador, uma tentativa de destronar Deus e exaltar a si mesmos.
Vale lembrar que em Gênesis, Deus havia abençoado Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9:1. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse pela terra após o dilúvio para que fosse completamente povoada. Os construtores da torre desobedeceram a essa ordem explícita, preferindo a concentração ao invés da dispersão. Essa desobediência flagrante, essa descrença e falta de submissão à vontade divina, demonstrava a escolha deles de seguir seu próprio caminho, suas próprias ambições, em vez das orientações divinas. Liderados por um homem chamado Nimrod, cuja força, carisma e poder de persuasão eram imensuráveis, os construtores tinham ambições grandiosas. E essa ambição desmedida levou ao desejo de construir uma torre cada vez mais alta, que no fim chegasse até o céu, um monumento à arrogância humana. Nimrod, descendente de Noé, através da linhagem de Cam, é mencionado na Bíblia como um notável rei de grande poder na terra. Segundo as interpretações judaicas, Nimrod foi responsável pela primeira comissão da construção da Torre de Babel, sendo o arquiteto principal dessa rebelião. Nimrod era conhecido como um líder tirano que buscava afastar as pessoas da adoração a Deus, direcionando a lealdade para si mesmo e para suas conquistas, construindo um reino terrestre poderoso. Nesse contexto, surgiu a ideia da construção da torre, não apenas como um projeto de engenharia, mas como uma tentativa direta de desafiar a Deus e sua soberania. É importante observar que Babel era a capital da rica e poderosa Babilônia, onde a construção de templos em forma de pirâmide, os zigurates, era uma prática comum entre os babilônios, sumérios e assírios, parte de sua adoração pagã. No entanto, Deus, desapontado e justo, observou o que estava acontecendo, a rebelião em ascensão, e decidiu intervir na construção. Ele não permitiria que a humanidade seguisse seu próprio caminho, desafiando sua autoridade e, principalmente, desobedecendo suas instruções explícitas de se espalhar e encher a terra. Então Deus, em um ato divino de juízo e misericórdia, decidiu confundir as línguas de todos os construtores da torre. Repentinamente, cada construtor passou a falar e entender uma língua diferente, tornando impossível a comunicação entre eles. Imagine o caos que se instalou, a frustração, a incompreensão. Inicialmente, este ato causou uma enorme confusão, arruinando a continuação do projeto e os planos de construir uma torre que chegasse ao céu. Após a confusão das línguas, o caos foi instaurado naquela cidade, tornando a convivência em uma sociedade com diversos grupos de pessoas falando diversas línguas diferentes insustentável, levando à dispersão forçada da humanidade em diferentes grupos e regiões do globo. O nome Babel é derivado da palavra hebraica Babu, que significa confusão. Isso é uma referência direta à confusão das línguas que ocorreu na história, um memorial eterno da vaidade humana e da intervenção divina. Essa dispersão da população por diferentes regiões cumpriu paradoxalmente a vontade original de Deus de que a humanidade se espalhasse pela terra após o dilúvio para que fosse completamente povoada. Cada grupo linguístico deu origem à sua própria cultura, nação e identidade, fragmentando a unidade inicial baseada na rebelião. A história da Torre de Babel é frequentemente relacionada ao surgimento das línguas semíticas, como o hebraico e o aramaico, e também de outras famílias linguísticas, o que tem implicações profundas na história da linguagem e da diversidade humana. Além disso, a diversificação das línguas humanas, resultante da Torre de Babel, moldou a história e a cultura da humanidade, demonstrando como eventos bíblicos têm influenciado profundamente o mundo ao longo dos séculos e como a mão de Deus, mesmo em juízo, orquestra seus propósitos.
A saga dos patriarcas, um período fundamental na história bíblica, é marcada por relações familiares complexas, por dilemas humanos profundos e por eventos divinamente orquestrados, desempenhando um papel essencial na moldagem da trajetória do povo de Deus. Abrão, original e humildemente chamado assim, é considerado o patriarca central nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas, sendo venerado como uma figura-chave na relação entre Deus e a humanidade, o pai da fé. A história de Ismael e Isaque começa com a relação complexa e cheia de tensão entre Abraão, Sara e Agar. Inicialmente, Abraão e Sara enfrentam a dificuldade dolorosa da esterilidade de Sara, um fardo pesado para um casal que ansiava por um filho e que havia recebido a promessa de uma descendência numerosa. Em um momento de preocupação e questionamento por parte de Abraão, Deus se comunica diretamente com ele, oferecendo palavras de encorajamento e reiterando sua promessa de uma descendência numerosa, incontável como as estrelas. No entanto, mesmo após a promessa divina e o passar dos anos, Abraão e Sara continuam sem conseguir gerar filhos e a espera se torna angustiante. Buscando uma solução para o desejo de ter um filho e herdeiro, Sara, em uma atitude que reflete a mentalidade da época, mas que desviava do plano de Deus, sugere que Abraão, seu marido, tenha um filho com sua serva egípcia, Agar, na esperança de que através dela pudessem ter o herdeiro prometido. Abraão concorda e Agar concebe Ismael, o filho da carne. Essa concepção, embora atendesse a um desejo imediato, não acontece sem conflitos. A Bíblia relata tensões e rivalidades profundas entre Sara e Agar após a gravidez de Agar, um ciúme que envenenava o lar. Sara começa a tratá-la de maneira severa e injusta, levando Agar a fugir para o deserto, buscando alívio para sua angústia. É nesse contexto, na solidão do deserto, que um anjo do Senhor encontra Agar e profetiza o nascimento de Ismael e sua descendência, prometendo que ele seria pai de 12 príncipes e uma grande nação. A história toma um novo rumo quando Agar, encorajada pelas palavras proféticas e pela intervenção divina, decide retornar à casa de Abraão.